sozinho, ou o Itaú, a gestão, né, os business de gestão do Itaú, sozinhos, detêm mais ou menos 12, 13% de toda a dívida pública federal. Então, assim, é um negócio gigante, importante. Pegando no ponto de crédito, é muito importante esse ponto de ser grande. É bom, é ruim? Como é que funciona? A gente tenta colocar sempre, olhando pela ótica que é melhor do que pior ser grande. E vou dar alguns exemplos. O tamanho, muitas vezes, ele é inimigo da performance, do desempenho. Como equilibrar tamanho com performance acima da média? Você tem porta de saída para tudo que você faz? Como é que você controla a governança desse assunto? Então, sabendo medir risco muito bem para poder controlar e não trazer uma experiência ruim para o nosso cliente. Prefiro fechar do que trazer dinheiro e diluir o meu investidor que está lá dentro. Não acho correto. Vocês têm várias frentes e uma delas é a de ETFs. Eu queria que você falasse inicialmente aqui da visão de vocês sobre a indústria de fundos passivos. Nós estamos sempre olhando o que de fato faz sentido na carteira dos clientes. Então, se for um ativo necessário naquele momento, cara, para a gente estar absolutamente tranquilo e sair do cliente, né, no multimercado, que tem uma taxa normalmente mais alta, para um ETF, porque é o ciclo. Na verdade, eu quero, nosso negócio é de fato ter o relacionamento com o cliente. Se você fosse investir em gestoras que não a Itaú Asset, quais seriam os 3 ou 4 critérios essenciais que você olharia em uma gestora antes de investir? Senhoras e senhores, a ganância é boa. Mas a verdade é que um spread alto não é suficiente. O verdadeiro poder reside em conhecer o risco que você está correndo. Saber a probabilidade de perda. Porque no fim das contas, um spread alto não compensa se o risco te pegar no caminho. Manda-me esta debênture. Rentabilidade sem risco é uma ilusão. Com o Credit Guide, consigo entender os riscos e avaliar oportunidades. Aí sim, garoto. Esse é o novo lobo da renda fixa. E quando o mercado muda, o Credit Guide avisa antes da manchete. Então você monitora todos esses emissores em tempo real? Claro. Com a ajuda do Credit Guide, isso é simples. Credit Guide. O futuro do crédito agora tem guia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o fundador da Outliers Advisory e esse é um programa em parceria com o Market Makers. Hoje nós temos um convidado super bacana aqui, eu já vou apresentá-lo, mas antes de apresentá-lo, eu queria fazer um merchan aqui, um anúncio muito bacana, tá? Antes da gente começar, tem uma novidade que pode mudar a forma como você acompanha o mercado de crédito no Brasil. Muito se falou de crédito nos últimos 2, 3 anos, é uma indústria que cresceu pra caramba no Brasil, o investimento em crédito se aprofundou bastante e você já deve ter reparado como as debêntures ganharam espaço na carteira dos investidores e no dia a dia de assessores, gerentes de banco em geral, mas até hoje faltava uma ferramenta realmente completa para analisar e acompanhar esses créditos e não ficar dependente só do relatório de uma ou outra instituição. É exatamente isso que o Credit Guide oferece. Pela primeira vez, você tem aí em um só lugar os dados atualizados de spreads, variações, risco de crédito dos emissores, com mais de 30 indicadores, além de comparações entre ativos e acompanhamento das ofertas primárias, as ofertas que vêm ao mercado ali pela primeira vez, tá? Ou seja, informação e análise para te ajudar a gerar ideias de investimento e monitorar os eventos que realmente impactam o seu portfólio. E o melhor, o Credit Guide está começando com debêntures, mas em breve vai incluir também CRIs, CRAs, FDICs e outros ativos de crédito. Então, não perca tempo, acesse agora creditguide.com.br, vai estar aqui o site na descrição do vídeo, e experimente grátis essa ferramenta por 30 dias. De graça, não custa nada, vai lá. Se você não gostar, beleza, não pagou nada. Se gostar, faz lá a assinatura, tá bom? Vale muito a pena e é isso. Bom, feito a nossa introdução aqui, queria trazer o nosso convidado para a cena, que é o Carlos Augusto Salamonde, CEO do Itaú Asset, segunda maior gestora do Brasil, com cerca de 1,3 trilhão de reais sob gestão. CAS, muito conhecido no mercado como CAS. Obrigado por topar fazer esse papo com a gente. Muito obrigado a vocês, é um privilégio estar aqui. Super interessante estar aqui. Como eu posso te ajudar? Boa, boa. Acho que antes de começar, CAS, eu queria que você aí, em um curto espaço de tempo, porque a sua carreira é gigante, falasse um pouquinho do teu histórico, para quem está nos ouvindo, e a gente já entra em algumas perguntas aqui para falar de indústria, do Itaú Asset e tudo mais.
Legal, ótimo. Não, vamos começar assim. Comecei minha vida no Icatu. Eu sou carioca, né? Então comecei minha vida no Icatu, fiz economia na PUC, fiz Icatu, queria fazer gestão de renda variável, era o meu primeiro objetivo. Então comecei numa área de análise de empresa, depois passei por uma área de operações para entender um pouquinho o que funciona, como é que funciona uma área uma mesa por trás. E fui para a mesa, né, de operações, depois fui para a mesa de gestão, fiz gestão por 4 anos, né, de renda variável. No Icatu mesmo? No Icatu ainda, isso. Aí fiz uma migração para a área comercial. Eles queriam subir um pouquinho a conversa técnica na área comercial, e aí me convidaram para fazer uma transição de gestão para a área comercial, foi ótimo. Fui fazendo todos os canais, comecei com fundo de pensão, clientes institucionais, depois seguradoras, privates e outros mais. Aí veio BBA, o BBA comprou no Icatu, seguindo nessa área comercial, tocando o escritório lá da BBA Investimentos na época. Depois veio o Itaú e comprou a estrutura do BBA, e eu logo no início montei um negócio que era a Intrag, né? Na verdade o serviço de administração fiduciária, que o Itaú naquela época ainda não tinha, entre vários produtos. Então eu entrei numa área que era o canal de relacionamento, então onde uma porta de entrada do cliente institucional para todos os produtos do banco, e eu percebi que tinha uma demanda para esse produto especificamente, que era o produto de administração. O Itaú já tinha custódia, obviamente, gestão e outros na controladoria e tal, mas não tinha ainda a administração fiduciária como um negócio, como um serviço. E aí eu tive a oportunidade de montar ali em 2003 esse negócio, então que hoje é a Intrag. Então a gente pegou essa empresa lá do início e fiquei à frente desse negócio até 2008, fiz mais uma migração para a área comercial, fazer uma parceria com o BBA no segmento corporate. Saí do banco em 2011, fui tocar a asset do JP Morgan, eles estavam remontando o negócio deles aqui no Brasil, e como eu tinha passado por todas essas áreas do asset management, eles me chamaram para ser o CEO e tocar o negócio do asset management do JP Morgan no Brasil. Fiquei lá por 3 anos e depois veio um convite da Mellon, do Bank of New York Mellon, para tocar o negócio de asset servicing deles. Como eu tinha tido essa experiência de montar a Intrag, e enfim, olhando muito no que a Mellon tinha no mundo, pela liderança dela nesse negócio, eu acabei indo para assumir esse desafio lá numa transição de gestão que eles fizeram importante. O Asset Servicing é administração e custódia. Isso, o Asset Servicing é ótimo, isso, administração, custódia e controladoria, quer dizer, então é todo o serviço de infraestrutura para os gestores. Então o nosso cliente, de fato, é o gestor de recursos, mas para ele montar um fundo de investimento, ele precisa de pelo menos esses pilares: o administrador, que é o guarda-chuva aqui dessa estrutura. Obviamente o gestor é ele, mas ele precisa de uma custódia para fazer a guarda dos ativos, e a controladoria, que é a precificação, contabilidade e tudo mais. Então, o Bank of New York Mellon faz esse assunto. Então, eu ajudei lá a fazer uma transição da companhia. Eles tinham passado lá por momentos mais difíceis, e eu fiquei à frente desse negócio de 2013 até 2018. Quando eu voltei para casa, que eu chamo. Então, a minha casa é o Itaú, é onde eu, através do Icatu, depois BBA, Itaú Unibanco, foram 18 anos nessa primeira pernada aqui, quase 3 de JP, quase 5 de Mellon, e voltei para casa. Então, eu voltei para essa área exatamente de Investment Services, no qual a Intrag era um dos negócios, mas você tinha mais a parte de custódia, a parte de escrituração, garantias, o INR, que é o investidor não residente. Então, uma série de outros negócios que estavam ali na área de Investment Services. Então, voltei para essa estrutura. E aí, em 2020, houve uma oportunidade por uma mudança dentro do banco, e me convidaram para voltar para o mundo do asset management. Então, aonde eu estou desde ali final de 2020. Então como agora CEO, como CEO do Asset Management, que a gente chama, que hoje a gente chama até, posso te contar um pouquinho aqui, a gente mudou um pouco o nome, a gente chama de Diretoria de Gestão de Investimentos Globais, porque a gente, todos os negócios de gestão de recursos estão dentro dessa estrutura. Então, inclusive o Fund of Funds, inclusive o time de Solutions. Então, eu não quero dizer que soar que o Fund of Funds é um departamento do Asset Management. Porque, obviamente, temos todos os controles e compliance necessários, mas eu achei melhor a gente usar esse nome é uma diretoria de gestão de investimentos globais. Quer dizer, então, portanto, tudo aquilo que está nesse mundo está aqui dentro, e aí dividido em alguns pilares lá de investimentos, segregação, inclusive, pela ótica regulatória, CVM, de cada um dos pilares. A gente pode falar um pouco mais aqui, se você quiser. Show. Alguns números aqui, que o Edu
me mandou a apresentação atualizada que de legal. vocês. Obrigado, Edu, aí pela parceria. Agradeço o Stefano também, que ajudou nesse papo aqui com o Cas. Mas estava dando uma olhada nos números de vocês, são números que impressionam, né? Hoje a indústria brasileira tem mais ou menos, ordem de grandeza, 10 trilhões de reais sob gestão. O Banco do Brasil é a maior asset, com 1,8, 1,9 tri, e o Itaú está ali como segundo, é o maior privado e o segundo do Brasil, com quase 1,3 tri sob gestão. É um dinheiro absurdamente alto, né, no Brasil. Desses números, pegando lá os dados que vocês providenciaram, né, são 650 bilhões de reais em títulos públicos. É isso. O Itaú Asset sozinho, ou o Itaú, a gestão, né, os business de gestão do Itaú, sozinhos, detém mais ou menos 12, 13% de toda a dívida pública federal. Então, assim, é um negócio gigante, importante. Em ativos de crédito, são mais de 360 bilhões de reais. Então, somando aí títulos de renda fixa públicos e privados, mais de 1 trilhão de reais. 300 profissionais, uma estrutura relativamente enxuta para a grandiosidade dos números. E o que coloca vocês, né, vocês têm um problema excelente aí, que é o tamanho. Né? Vocês são gigantes no Brasil, a indústria brasileira de ações, por exemplo, é minúscula. Nos últimos 4 anos, a quantidade de empresas só diminuiu, as listadas na Bolsa. O mercado de crédito está se expandindo, mas vocês aparentemente acham que crescem numa taxa maior do que a taxa de crescimento do mercado, então vocês têm ganho market share. E a pergunta para vocês é, puxa, geralmente, né, tem em muitas indústrias, em muitos mercados, e no mercado financeiro com certeza, no mercado de gestão de recursos com certeza, o tamanho muitas vezes ele é inimigo da performance, do desempenho. Como que vocês conseguem equilibrar o tamanho grande pra caramba em determinados mercados, ou em quase todos os mercados, na verdade, né? Em equities vocês são grandes, em multimercados vocês são grandes, em créditos vocês são grandes. Como equilibrar tamanho com performance acima da média? Ótima pergunta, obrigado. Me vem aqui algumas formas de responder. Deixa eu começar talvez pela parte que você tocou de crédito. São números realmente bastante expressivos. Isso agradecemos a todos os nossos investidores, né, pela confiança. Isso só aumenta assim, a barra do nosso controle, nossa governança e nossa responsabilidade para gerir realmente esse recurso, aproximadamente 1,3 tri na gestão hoje. Mas, pegando o ponto de crédito, é muito importante esse ponto do ser grande. É bom, é ruim? Como é que funciona? Eu acho que a gente tenta colocar sempre, olhando pela ótica aqui, de que fato é melhor do que pior ser grande. E vou dar alguns exemplos. Crédito, por exemplo, o que acontece? A gente, hoje, a mesa de crédito nosso líquido toca mais ou menos 560 bi, mais ou menos, dos quais você falou, só de créditos em si, porque tem coisas que não são crédito, né? Porque soma um volume maior. Então, 560 é o número total dos fundos geridos pelo time de crédito, não necessariamente de crédito. Da FAIGA, exatamente. Então, você pode a parte de crédito líquido. Então, o que nos dá isso aqui? Algumas vantagens de que a gente, com toda a nossa humildade, mas a gente tem acesso e a gente passa pelas nossas mesas a maioria das oportunidades de mercado. Então, dificilmente tem um deal que não passou pela gente de alguma forma, porque existe um relacionamento claro com os neurogeneradores, né, o BBA em maior destaque aqui na nossa estrutura, mas a gente fala com o mercado todo e as empresas também diretas. Então, o fato de ser grande nos dá uma possibilidade de estar sempre olhando e sempre chega para a gente esses deals todos. E às vezes eles chegam de forma até, quer dizer, na parte da originação de fato. Então a gente consegue, através dos originadores ou com as empresas direto, até falar, bom, se você fizer isso aqui dessa forma, isso aqui eu tenho interesse, até posso pegar um lote maior, ou posso pegar até o lote todo, se for o caso, de uma determinada emissão. Então, eu acho que o fato aqui de ser grande, eu vejo mais pelo copo meio cheio, de que me dá a oportunidade de fazer melhores deals para os nossos clientes, negociar melhores oportunidades, estruturas dos papéis, até com as contrapartes, quem são, como é que funciona, pela ótica de risco, pela ótica de rating, né, pela ótica de prazo, pela ótica do a qualidade em si do negócio, que traduz quem ganha na ponta final é o nosso cliente, que de fato ele que vai ter um ativo ali que faz mais sentido e a gente conseguiu de alguma forma negociar, influenciar essa emissão, porque a gente tem esse nosso tamanho. Então aqui é um exemplo que eu acho que crédito é importante. Isso é uma ponta. Outra ponta, você tem um mercado, a gente consegue ter o teu mercado interno, né, tá certo? Porque a gente consegue, tem cliente saindo, tem cliente, então a gente consegue também ter essa possibilidade da gente, cara, estar
estar olhando esse fluxo né, dessa movimentação. Então, é um pouco dessa linha. Pegando pelo mundo dos multimercados, pelo multimesas, apesar de hoje a gente estar com 130 bi mais ou menos, né, no multimesas, você fala, bom, como é que você consegue manter essa agilidade numa performance? De fato, é pelo modelo do negócio. De fato, você tem as mesas totalmente separadas, elas são segregadas até por mandato, por risco, e a gente consegue ter essa eficiência naquilo que é em beta, na verdade, e uma escala aqui, certo? Naquilo que é o alfa. Quer dizer, então a gente consegue fazer isso bastante bem. Quando a gente percebe que uma mesa chegou num determinado capacity, isso a gente conversa com as mesas desde a largada, a gente fecha aqueles fundos, mas a gente tem sempre outras mesas chegando. Então, de novo, quem ganha é o investidor, porque a gente consegue estar sempre trazendo uma novidade, outras mesas. Se aquela, de fato, está no mercado específico, num determinado segmento, ela bateu na capacidade dela, a gente consegue ter outras mesas e aí vamos fazendo essa oportunidade para os clientes. Então, eu tendo a ver que, sim, é uma preocupação da gente, você não está muito grande para determinadas coisas, você tem porta de saída para tudo que você faz, como é que você controla a governança desse assunto? Então, obviamente com parcerias das nossas primeiras linhas de defesa, que a gente chama que é o nosso controle dentro do business, mas com o suporte todo do banco, de como é que a gente de fato tem essa governança, esse controle de liquidez, sabendo medir risco muito bem para poder controlar e não trazer uma experiência ruim para os nossos clientes. Tá? Então eu tendo a ver que o tamanho aqui pode sim ser uma coisa que pode atrapalhar, a gente tenta olhar e sempre está olhando aqui pela parte do benefício de ser grande. Sim, não, é um problema excelente, que eu acho que todos os gestores gostariam de ter. Sem dúvida, é isso. Você mencionou aqui um termo que é o tal do multimesas, né? O multimesas é um modelo em que o Itaú foi, dentre as grandes instituições, o Itaú foi pioneiro no Brasil, de ter uma estrutura que permita a existência de vários times de investimentos que são independentes, são segregados, mas estão todos debaixo do mesmo back-office, do mesmo marketing, da mesma área comercial e por aí vai, né? E dentro do Itaú Asset. Explica um pouquinho para a gente assim, de onde veio a ideia do multimesas, porque isso é um discurso já muito antigo, né? Não é mais verdade, mas na época da abertura das gestoras para o público em geral, que a XP protagonizou muito isso, né? Hoje o próprio Itaú tem lá o Ion, né? E outras instituições têm isso também, o BTG também tem isso, mas antes de haver essa abertura para produtos de terceiros dentro dos grandes bancos, você tinha lá uma área de multimercado, pega todas as grandes assets ligadas a bancos, você tinha uma área de multimercados, uma área de ações, uma área de crédito, e era meio que inconcebível você pensar em mais de uma área dentro do mesmo segmento, da mesma classe de ativo. Vocês inovaram com isso daí. Tendo, por exemplo, na área de multimesa ali, hoje são quantas mesas? São 14 mesas. 14 mesas. Só de multimercados, acho que são umas 8 ou 9, mais ou menos. Então, tem equity, outros mercados. Então tem 8 ou 9 áreas só de multimercados. São 8 times que no final do dia competem entre si. Vou perguntar um pouco sobre isso, mas a primeira pergunta aqui é de onde veio essa inspiração? Ótimo. A gente não é uma inspiração nossa, isso no mercado lá fora, do multi-strat, que a gente chama lá fora, né? Do multi-estratégia lá fora. Então você tem casas especializadas lá fora nesse modelo. E a gente trouxe aqui para a nossa estrutura, em cima desse ponto que você exatamente falou, ali em 2020, a gente tinha basicamente uma mesa de retorno absoluto. Tá? Então era uma mesa que era um hedge fund, que tinha um produto específico, e ele estava por capacity de novo. Era o Itaú Hedge Plus. O Hedge Plus. E as derivadas. E os derivados, mas ele estava normalmente fechado por capacity de novo. Então a gente, preservação de quem estava lá dentro, a gente não queria trazer mais dinheiro porque sabia que eu não ia ter capacidade, pelo tamanho do mercado, pelo tamanho, enfim, a estratégia que os gestores ali tocavam, de continuar seguindo, e eu ia prejudicando, ia acabar diluindo, né, vamos chamar assim, os retornos ali dentro, porque eu estava vindo mais dinheiro, eu não conseguiria alocar com a mesma eficiência do que eu já estava lá dentro. Então a gente resolve fechar o fundo. Então esse era um diagnóstico naquele momento, onde a gente... dinheiro na mesa sendo deixado. Claro, mas a gente sempre optou por, não, eu prefiro fechar do que trazer dinheiro e diluir o meu investidor que está lá dentro. Não acho correto. Então a gente, naquele momento, falou, bom, temos dois caminhos. Ou a gente vai pensar alternativas aqui de como é que eu consigo aumentar essa minha capacity, ou
eu vou não capturar esse dinheiro e vou deixar essa oportunidade, você falou, deixar isso na mesa, isso vai para alguma forma. Foi aí que a gente criou esse conceito, né, do multimesa. Bom, vamos trazer outras mesas, vamos replicar essa estrutura aqui. Então são profissionais diferentes do time que toca o que a gente chama do Asset Core hoje, são produtos e segmentos completamente distintos, e a gente resolveu trazer profissionais de mercado, foram 140 mais ou menos profissionais, né, já trazidos de mercado para compor essas mesas, que hoje são 14, conforme eu falei, com mais do que 20 fontes de alfa, né, 14 mesas, mais do que 20 fontes de alfa. O que eu estou chamando aqui? Porque às vezes uma mesa, pela nossa ótica, ela é um grupo de gestores que você falou, e eles às vezes competem entre eles, conforme você falou, está correto, mas a gente olha não só a estrutura da mesa em si, eu tenho vários nomes que eu posso dar, mas a gente olha dentro das mesas as fontes de alfa. Então, através de uma estrutura, e eu vou te dar aqui, falar um pouco sobre o Globo Dinâmico, que é uma família de fundos, mas vou entrar já em detalhe, a gente consegue combinar fontes de alfa de diferentes pods, que a gente chama, diferentes dessas mesas, para que nesse produto chamado Globo Dinâmico a gente tenha a melhor solução para o nosso cliente novo. Então, deixa eu tentar explicar um pouco melhor essa conversa aqui. Qual era a dor naquele momento? Temos uma demanda, a gente percebendo que tem espaço para esse segmento, isso aqui vai continuar crescendo, vai ter dinheiro vindo para essa indústria. O nosso momento temos uma mesa, estamos fechados por capacity e está correto. Como é que a gente endereça esse problema? Deixa esse dinheiro para alguém ou desenvolve? A nossa decisão foi, vamos atrair profissionais, vamos criar estruturas diferenciadas de remuneração, enfim, toda a estrutura necessária para trazer esses profissionais e vamos aumentar a nossa capacity através dessas mesas. E assim foram trazendo essas mesas, partimos de uma, e tinha naquela época ali em torno de 14, 15 bi talvez de reais sob gestão nesse segmento, então batendo aí 130 bi. Então uma grossa medida multiplicou por 9, por 10 aí praticamente esse volume através dessas mesas. Falei do Globo Dinâmico, deixa eu entrar em mais detalhe. Essas mesas, muitas delas não têm um flagship próprio, ou seja, não tem um produto para chamar de seu, certo? Então a gente pode pegar até alguns exemplos lá nossos, o Janeiro, o Optimo, o Artax, o Legend, vários produtos que têm os seus flagships, que a gente chama, ou seja, tem um produto e consigo oferecer para o cliente final aquela cota. Muitas dessas mesas são o que a gente chama de pods e elas gerem um pedaço de um fundo chamado Globo Dinâmico. Então, o Globo Dinâmico é uma representação dos investimentos do multimesa, vai desde a classe de renda fixa até o de mercado, o Globo Dinâmico Ultra, que é a versão mais arriscada, mais alavancada dessa estrutura. E essa estrutura de fundo combina essas fontes de alfa todas que eu chamei, internas nossas e fora. Tá? Então a gente está agora numa versão, inclusive, fazendo com manager accounts de gestores fora da estrutura Lethal Asset. Porque o que eu estou querendo buscar é quais são as fontes de alfa que eu preciso ter, como é que eu trago o melhor retorno para os nossos investidores, seja através das nossas mesas, seja através de mesas que estão fora da estrutura da Lethal Asset. Então, de novo, as mesas menores, que eu chamo de estrutura, elas não têm um seu flagship, elas gerem um pedaço do Globo Dinâmico. As mesas de tamanho médio, elas gerem também esse pedaço do Globo Dinâmico e podem ter talvez 1 ou 2 flagships. As mesas maiores de tamanho, elas têm os seus flagships e também gerem um pedaço do Globo Dinâmico. Então, vantagens do Globo Dinâmico aqui nessa estrutura são, primeiro, que ele está sempre aberto. Quer dizer, então essas mesas, na verdade, ainda que os seus flagships eventualmente estejam fechados por capacity de novo, pela mesma aquela regra que a gente falou aqui do Red Plus, a gente pode fazer conta, né? A gente fecha na capacity, mas para o Globo Dinâmico ela está sempre aberta. Outra vantagem do Globo Dinâmico é que eu posso combinar a fonte de alfa aqui dentro. Eu não preciso comprar necessariamente, ele não é um Fund of Funds tradicional puro. Eu posso comprar a fonte de alfa, eu posso alavancar aquela fonte de alfa 2 vezes, eu posso fazer side pockets naquelas estruturas. Então o Globo Dinâmico permite eu trazer uma experiência ainda melhor para os nossos investidores. Então, essa aqui é a estrutura do multimesa. Então, a gente, de fato, não copiou, você tem grandes nomes lá fora que já fazem isso. Sim, como é que a gente foi um investimento boçal de infraestrutura, de sistemas, de chassi, que a gente chama, como é que eu coloco de pé esse negócio para que a gente possa controlar PNL por PNL, sleeve por sleeve, dessas estratégias todas, com que os gestores possam ter a sua conta feita da estratégia que ele está gerindo, o custo alocado para ele, toda a governança de risco, de alocação, de margem, de prime brokers. Então, exige, de fato, um investimento brutal feito nessa infraestrutura. Por isso que a nossa área de operações, que está dentro da estrutura da Asset, que faz o nosso middle, é uma área muito relevante, porque ela é responsável por essa engrenagem funcionar bem. Não adianta você simplesmente ter os melhores gestores do mercado,
ou estruturas fora, inclusive, se você quiser fazer, se você não tiver ter um operacional que rode esse negócio, que funcione, que controle, que dê a transparência, que dê a segurança que o banco exige de controles, seja pela ótica operacional, seja pela ótica de trading em si. Então isso aqui a gente investiu muito para fazer isso acontecer. Só para quem ficou boiando com alguns termos aí, o pod ou mesa é uma equipe de investimentos independente. Isso. Né? Cada como pod se fossem ou 14 mesas lá dentro. Perfeito. Quer dizer, 14 asset managers lá dentro. Então a Perfeito. gente, enfim, elas ficam dentro da mesma estrutura, mas elas são segregadas fisicamente e têm mandatos, são muitas vezes, como você comentou, competidoras entre elas. Tá? Então isso a gente chama um pod. Um pod é um grupo de gestores que gerem uma parcela, seja ele um flagship, ou seja, um produto dele especificamente, que tem a cota final, ou um pedaço dessa estrutura que eu chamei aqui do Global Dinâmico. Naturalmente tem a competição entre eles, deve haver, né? Você vai me dizer aqui. Porque o dinheiro, infelizmente, por mais que vocês não tenham um grande problema de captação, né? Vocês têm Isso é bondade sua, tá? um grande problema, né? Captação não é, comparado com outras gestoras independentes que estão sofrendo bastante com resgates, não é o caso do Itaú, né? Pelo menos não no agregado, né? Para alguma classe, ok. Mas tem uma competição ali não só do dinheiro a ser captado, mas da atenção do marketing, atenção do operacional, atenção do time de tecnologia. Claro. Como que você, como CEO ali, e o Arlindo, né, que é responsável por essa estrutura, como que vocês gerenciam, cara, essas demandas? Exemplo, acho que talvez a primeira de todas, assim, é comercial. Certo. Todo gestor quer captar todo mês. Claro. Como que você gerencia esses conflitos para não haver, eventualmente, porradaria, gente pedindo demissão, enfim, ou ficarem reclamando para você e para o Arlindo o tempo todo? Como são essas regras aí? Não, ótima, e é uma verdade, acontece. Acho que aqui a resposta, você tem duas formas aqui que são bem importantes. Primeiro é você ter uma área de desenvolvimento, né, de negócios bastante robusta, que é o Arlindo que toca também. Então o Arlindo tem a governança de controlar quais são os novos negócios, quais são as novas mesas, o que faz sentido. Ele está sempre conversando com o mercado para ver onde é que tem oportunidades para a gente montar e trazer os talentos que a gente queira trazer. Então tem pela ótica da oferta aqui, na verdade o Arlindo que está controlando esse assunto através da área dele de negócio. Mas uma área igualmente importante é a nossa área de distribuição, que fica com o Stefano, você acabou de comentar dele, que toca toda a parte comercial e a parte de produtos. Então o que é comercial? Na verdade ele tem as equipes deles que fazem de fato o trabalho comercial na ponta, ou seja, estão atuando com determinados segmentos diretamente, seja com institucional e outros mais, mas também ele faz o relacionamento com os canais de relacionamento do banco. Leia-se Private, leia-se ION, leia-se RPPS, institucional, BBA e outros mais dentro do banco. Então, o Stefano organiza como é que está essa conversa e que produto ele vai colocar na frente de cada um, né, dos canais, pela ótica comercial. O Stefano também organiza a parte de produto nossa, inteligência de mercado. Então, um pouco dessa linha. Que produto que eu vou lançar? Como é que eu vou fazer? Porque o que você falou é uma verdade. Os gestores todos têm ótimas ideias e, se você permitir, tem um produto por dia, né? Então, tá tudo certo. Eu acho que e eu fomento esse assunto. Me tragam as tuas ideias. Traz aí. O que você acha que você pode fazer diferente? Por quê? Qual é o teu alfa? Certo? Qual é o teu negócio aqui? Qual é o teu edge aqui? Que esse produto é melhor do que... E eu acho que é interessante. Muita coisa a gente não acaba implementando porque não faz sentido implementar. Então, a resposta é a gente ter uma organização, uma governança muito forte pela ótica de produto, ou seja, o que eu vou lançar, por que faz sentido, qual é o momento, combinado com os canais que eu mencionei. Então, o Stefano, por isso que eu ponho isso junto. A área de distribuição, que a gente chama, ela é comercial e produto. Então, por quê? Ele vai ter uma área de inteligência de mercado aqui, que vai dizer, cara, que produto que está possível de ser feito e qual é o apetite, qual é a demanda aqui do cliente na ponta, dos canais na ponta, para você ofertar, desde produtos de qualquer um dos pilares de gestão. E o Arlindo, pela ótica que eu falei aqui, da oferta, ele está suprindo, cara, eu preciso no multimercado novo, como é que eu faço isso, como é que eu monto aquilo? É o Arlindo que tem essa capacidade de trazer novas ideias. Mas isso aqui é muito fácil falar e é bem difícil fazer. Mas pegando um exemplo assim, que pode ter existido já, e talvez exista recorrentemente, tá? Pega lá... Sim, tem várias mesas de multimercados. Vamos pegar 5 delas. Suponha que 5 delas estejam com a janela boa de performance, com espaço para aumentar, né, com capacity,
e aí todos batem lá ao mesmo tempo no Stefano. Stefano, É isso. Cas, É isso. pô, tamo com espaço aqui. É do jogo. Eu vou molhar qual é o melhor. Vocês vão ter que escolher, Vamos porque ter que vocês não vão olhar. chegar num cliente e oferecer 5 Não, multimercados. não faz Vão sentido. oferecer um deles. É isso. A gente... Tem um playbook ou não tem? É Cara, artesanal? na verdade, a gente vai trazer para dentro de casa a discussão, e aí vem para mim essa conversa, vem para o comitê de produtos nossos, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos botar essa... Então, assim, é o que eu disse, é fácil falar, é difícil implementar. Esse é um caso... como é que você vai tomar aqui e tomar uma decisão? Porque o gestor vai dizer que ele, aliás, que o dele é melhor que o outro. Então, como é que a gente coordena essa oferta? De novo, a cabeça sempre será o que faz mais sentido para os canais, portanto, o que faz mais sentido para o cliente na ponta. Perfeito. Então, qual é a vol que eu vou lançar esse produto? Então, cara, eu vou esperar esse produto e não vou fazer isso aqui agora. Agora, você pega produtos que é uma dificuldade ao contrário, aqui no sentido que a gente tem produtos que estão com o timing correto, né, de lançamento, é uma oportunidade, mas não tem demanda para o cliente, por conjuntura, por taxa de juros, por, sei lá, apetite de risco mesmo. Então, às vezes é uma ótima oportunidade para você, poderia fazer um determinado produto, mas não tem a outra ponta. Então, o Stefano também tem que equilibrar essa conversa aqui, de como é que a gente lança e tem que combinar que tem que ter a demanda do outro lado. Então, portanto, a parceria com o time do Ion, a parceria com o time do Private e todos os meus demais canais nossos é muito importante. Para a gente ter essa sensibilidade, olha, tem uma oportunidade aqui, pega um produto de crédito estruturado, por exemplo, que a gente chama da área de Private Markets hoje, né? Então, isso aqui é um negócio, surgiu uma oportunidade. Eu vou ter demanda. Às vezes a operação pode ser ótima, o fundo pode ficar de pé, mas eu não tenho apetite, por qualquer que seja a razão. Eu acabei de fazer um outro, saiu uma emissão, o cliente isso. Tudo bem, fazer o quê? Tem que esperar e às vezes se perde a oportunidade. Então é uma ginástica, um equilíbrio de forças aqui bem importante. Por isso a gente tem uma área muito bem focada, um processo muito bem definido de como é que a gente lança e como é que faz essa estrutura. Então, boa. Uma das mesas recentes que vocês trouxeram foi uma mesa de cripto. Isso. Vocês contrataram um profissional ex-Hashdex. A Hashdex é uma das referências no Brasil em criptoativos. E queria que você falasse um pouco da visão de vocês sobre o mercado de cripto. A origem, né, a criação dessa célula, foi uma demanda dos clientes que vocês vieram a suprir? Ou foi esse caso que você acabou de citar de vocês veem uma oportunidade no mercado, né? Certo. Antes mesmo dos clientes pedirem. Certo. Foi um ou outro? Na verdade, eu acho que é uma combinação aqui. Deixa eu explicar por quê. A gente, de fato, com a nossa estrutura, a gente tinha um ETF de Bitcoin. Tá. Então, há pouco tempo atrás... Parceria com a Galaxy. A gente tinha exatamente com a Galaxy, exatamente. A gente tinha zero. A gente, até no início, quando lançou nesse ETF, que é o produto mais simples aqui de fim de estrutura, a gente falou, bom, vamos ver se de fato isso aqui tem demanda. A gente rodou praticamente um ano com pouquíssima demanda para esse produto, a gente pensou em fechar o produto. Olha, acho que não vai ter essa demanda, estamos numa janela errada. Essa tal da leitura que eu falei, inteligência de mercado aqui, pode ter falhado. A gente lançou um produto no time errado e não captou. E a gente falou, não, eu acho que vai captar esse assunto, vamos manter essa conversa. Então, e deu super certo, quer dizer, ele entrou e a gente cresceu, o produto bateu 1 bi de estrutura entre o fundo e o ETF junto. E aí, eu digo o seguinte, eu não posso me dar o luxo de hoje dizer, cara, não temos nada de cripto, não vamos ter e tá tudo certo. Então eu falei, olha, a gente com o nosso tamanho, com a nossa estrutura, com a nossa... A asset hoje é muito balanceada, no sentido... Então eu tenho esses produtos, eu tenho assim, a profundidade para ter essa grade. Eu falei, preciso ter uma coisa aqui em ETF. Mas eu falei, eu vou devagar porque eu estou com pressa. Quer dizer, no sentido, eu quero fazer numa forma correta, com muita governança, com muito teste, para que eu não quero lançar um negócio que tem uma volatilidade maior, tem uma complexidade aqui maior, e eu falei, eu vou lançar uma coisa errada, no time errado, e não vai funcionar. Então eu falei, deixa eu ir devagar aqui, porque quando eu fizer, eu quero fazer da forma correta, e quero que seja obviamente bom para o nosso investidor. Então eu vim amadurecendo essa conversa, falei, por enquanto deixa esse ETF aqui, estamos criando, pensamos em fazer um outro, acabou não lançamos, e surgiu a oportunidade com o João, na verdade pela saída dele pela Hashdex, falei, bom, agora que me parece eu ter um profissional que faça sentido para poder começar essa página, que ela é praticamente uma página em branco. Eu falei, ela não é em branco porque ela tem lá um ETF escrito de Bitcoin. Mas, João, vem montar aqui conosco, do zero, vem criar essa estrutura, uma plataforma, vem criar aqui produtos, uma grade de produtos sobre esse mundo de ativos digitais, de cripto e tudo mais. Então, esse é o mandato do João. Ele está construindo conosco para que a gente possa ter. E aí, Caio, mas qual é o prazo? Daqui a 3 meses? Eu falei, eu não sei. Eu vou devagar porque eu estou com pressa.
Então eu vou lançar o produtos e o João vai ter uma plataforma, uma grade, né, de produtos, assim que a gente achar que temos a governança, que temos todos os testes bem feitos, para que a gente possa ter uma boa experiência para os nossos investidores. Mas, para mim, eu acho que é um caminho sem volta, certo? E dizer, eu estou em denial aqui, eu não vou ter nada de cripto nessa estrutura. Eu acho que não. A gente vai ter os produtos que a gente quiser, de fato, ter, com a governança que a gente sempre teve na estrutura. Mas o João está lá com esse mandato. E vão ser produtos de gestão ativa ou passiva? Não, ativa. A gente quer fazer os Porque dois. O passivo já tem, que é o ETF, já tem um pelo menos. Mas é um produto só. A ideia é que o João possa sim fazer gestão ativa e mais do que um produto. Também não é a ideia ter um produto só. A gente quer fazer uma grade que eu falei aqui. Portanto, quero fazer uma coisa estruturada, robusta, que a gente possa, de fato, oferecer essa alternativa para os nossos clientes. Com a gestão, né, do Itaú. Legal. Pegando o gancho aqui com gestão ativa e passiva de fundos, a gente viu nos últimos 20 anos nos Estados Unidos, né, a indústria de fundos passivos atropelar a indústria de gestores, a classe de fundos ativos. Tem uns 3 anos mais ou menos que o total de ETFs e fundos passivos passou de 50% do total AUM nos Estados Unidos, que é a maior indústria de fundos do mundo. Aqui no Brasil, quando a gente vê ETFs especificamente, isso assim, é nada, né? Estou falando de menos de 1% do total da indústria. São 60 ou 70 bilhões de reais sob gestão. Vocês têm várias frentes e uma delas é de ETFs. Eu queria que você falasse inicialmente aqui da visão de vocês sobre a indústria de fundos passivo, que vai contra um business como o de vocês, que já tem uma taxa média de administração mais alta, né? Os fundos passivos, eles puxam, né? Dragam a taxa média para baixo. Mas se isso for uma tendência, também é melhor você ter uma receita com um ROA baixo do que não ter receita nenhuma, né? Mas como que é qual é a visão de você sobre fundos passivos e ETFs? Não, sem dúvida. É uma realidade, a indústria tem essa cara. No Brasil, a indústria, nós somos pioneiros nesse assunto lá com o PIB lá atrás. Isso, 2004, que a gente lançou o primeiro PIB, ETF do Brasil. ETF, e vemos aumentando na nossa grade. A gente tem lançado mais e mais produtos. Acreditamos muito nessa estrutura. Acho que é uma solução ótima. Vamos falar um pouco de carteira administrada já. Também encaixa aqui essa estrutura. Então a gente vai continuar crescendo e desenvolvendo essa indústria dos ETFs. Tá? De fato, você falou, ela é uma indústria mais barata por conceito, enfim. E a gente não vai jamais olhar, Samuel, lá, não, mas isso aqui é mais barato, então não vou fazer. Nós estamos sempre olhando o que de fato faz sentido na carteira dos clientes. Então, se for o ativo necessário naquele momento, cara, para a gente estar absolutamente tranquilo de sair de um cliente, né, do multimercado, que tem uma taxa normalmente mais alta, para um ETF. Porque é o ciclo, na verdade, nosso negócio é de fato ter o relacionamento com o cliente. Certo? No momento e no ativo, na classe que ele precisar ter naquele momento. Então, eu acho que quem não tem, por exemplo, ETFs desenvolvidos ou produtos indexados, passivos, mais simples, portanto com ROAs mais baratos, com taxas mais baixas, cara, você está capenga, você está dependente de um único cenário. Eu não acho que seja saudável. Por isso eu falei aqui há pouco que a gente tem uma asset que eu digo equilibrada. Portanto, eu não tenho um negócio que ele depende de um único cenário, de um único mercado, de uma única tendência para aquele meu produto ser o produto certo naquele momento. Eu tenho uma grade de produtos, os nossos pilares de investimentos muito bem separados, e eu vou conseguir sempre, nosso objetivo é sempre trazer a melhor solução para o cliente naquele momento. Então já houve crises, a gente pegou crise de 23, com, enfim, eventos de crédito, os bancos captando mais, os incentivados, outras estruturas que não necessariamente foram positivas para a indústria de fundos naquele momento. Está tudo bem. A gente sabe, vai ter uma saída de recursos brutal pela razão A, pela razão B, está tudo certo, faz sentido para o cliente, vai em frente. Em algum momento a gente vai voltar aqui a ter essa estrutura. Então, de fato, a gente olha o teu ETF, acreditamos muito, vamos continuar investindo, essa indústria vai crescer brutalmente. Acho que eu tendo a crer que pegou uma atração e está começando a querer aumentar, e aí eu acho que o uso de carteiras administradas, que é uma área que está com o Silvio hoje, né, que vocês estiveram aqui recente falando, a gente acredita muito nesse modelo, no fee-based aqui na estrutura, nessa transparência de como é que você toca esse negócio aqui para ter uma melhor solução de investimento, né, através da carteira administrada para o cliente. E o uso, né, de ETFs claramente passa por essa estrutura aqui. Tá? Então, é uma indústria que eu acredito muito, ela infelizmente tem esse tamanho ainda
quase incipiente aqui. Para alguns infelizmente, para muitos Isso. Mas eu acredito muito nesse negócio e vamos continuar investindo e querendo crescer através da nossa, da nossa manufatura, que eu digo assim, eu posso fazer o ETF dentro de casa ou posso fazer parcerias com alguém. Que foi o caso do ETF de Bitcoin. Exatamente, podemos fazer com a Galaxy, que é esse caso, e outras mais, porque se tem alguém fazendo fora já há mais tempo, melhor, por que eu vou querer competir não é só para dizer que o ETF é meu? Eu vou fazer uma parceria de algum jeito. O que novo importa é entregar a melhor experiência possível para o cliente final. Eu tenho uma leitura de que esse movimento que a gente viu nos Estados Unidos dos fundos passivos e ETFs ultrapassarem a gestão ativa, eu não sei se eu vou estar vivo para ver... Bom, espero que sim, tá? Para ver se isso acontecer no Brasil, porque aqui no Brasil, como infelizmente, isso é infelizmente mesmo, né? A taxa de juros é muito alta, básica, o gestor não precisa se sofisticar para ter um retorno real muito, muito alto. Então, se o cara hoje compra um Tesouro Selic, ele está tendo ali 9, 10% de juro real, para que ele vai se enfiar numa carteira com um monte de ETFs diferentes, porque daí ele vai ter que controlar o balanceamento entre as diversas fontes de risco. Como eu vejo a sofisticação do investidor brasileiro muito engatinhando ainda, o meu chute aqui, é que vai continuar crescendo ETFs e fundos passivos, mas, sei lá, daqui 10 anos vai ser, chute completo aqui, 15% da indústria, não 50%. Qual que é a tua visão? Você acha que aqui pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos de ir para 40%, 50%, 50% do total? Eu estou mais com a tua leitura. Eu acho que essa indústria hoje ela é muito pequena, eu acho que ela vai multiplicar várias vezes, mas é que você falou, vamos torcer para estar vivos aqui, de ver, de fato, chegar em números representativos do total da indústria. Tá? Eu acho que temos espaço. Faz sentido sim ter, e eu acho que nós estamos numa tendência de que o investidor mesmo, até pela própria praticidade hoje, acho que o número de plataformas e o acesso aos ETFs não é mais uma coisa difícil, mas é complexo, tem que abrir uma conta na corretora, eu tenho que sei lá o quê, eu tenho que pagar o DARF. Está mais fácil, quer dizer, e as plataformas e os provedores estão cada vez mais facilitando e achando soluções para que o investidor na ponta não fique, eu vou comprar o fundo que é mais fácil e pronto. Não. Calma, vamos fazer aqui o ETF, por que não? Ou podemos fazer os wrappers, na verdade, né, quando for o caso, a gente com total transparência, uma cesta, é certo? E a gente pode estar transparente total. Olha, se você quiser fazer sozinho, você tem uma forma até mais eficiente, menos, mais barata de fazer, certo? Você tem esse controle aqui para fazer do rebalanceamento e tal. Se você não quiser, eu tenho uma estrutura aqui que eu posso te ajudar com total transparência dos custos que estão sendo gerados. A carteira administrada, de novo, vem também nos dar essa possibilidade de você deixar muito transparente, aberto para o cliente, os custos todos, o que ele está pagando, aonde ele está pagando, o que ele está economizando, o que ele está tendo de rebate. Então, a gente acredita muito nesse modelo do fee-based, a gente tem dado um push aqui muito forte nesse negócio. A gente já tinha essa experiência no cliente institucional, os fundos de pensão, as seguradoras já eram cliente corporate, já tinham esse segmento, e mais recente, a gente está dando um boost bastante grande para o private, então a gente teve um início dessa estrutura bastante forte, acho que vai multiplicar algumas vezes ainda, mas começou bastante forte, e estamos inclusive chegando na carteira também para o time do Ion, para dando acesso a investidores que estão na nossa plataforma através do Ion, também para a carteira administrada. ETFs estão aqui dentro. A carteira administrada é basicamente uma carteira que você terceiriza, delega, né, a discrição da discricionariedade da gestão para o Itaú aí no caso. É isso. A partir de que volume que o cliente consegue ter acesso a esse serviço hoje em dia? A gente ainda tem trabalhado para o private, são volumes maiores, a gente ainda não definiu um volume mínimo para o Ion. Eu quero fazer em números bastante baixos, tá? Quer dizer, eu quero de fato, a gente começou com 500 mil, certo? Mas eu acho que a gente pode fazer coisas ainda mais baixas, tá? Então a gente falei um pouco aqui, mas vou repetir, a gente fez um investimento muito grande em sistemas, em estrutura, para que seja altamente escalável. Legal. Então a gente não quer fazer nada lá que seja, vou fazer aqui. Tem que ser escalável, tem que ter sistema e, portanto, eu consigo diluir e ter um custo mais baixo nessa estrutura. Tá? Então, para onde nós estamos olhando nesse mundo aqui de carteira administrada acho que o private já comprou a ideia,
cliente, enfim, de altíssima renda aqui já comprou essa ideia e a gente está vindo para também clientes, né, do alta renda, do Ion e tudo mais. Tá? Então, a ideia é que a gente possa, de fato, aumentar ainda mais essa democratização do acesso na carteira administrada, que eu acho que é um veículo totalmente novo, transparente, com fee-based e tudo mais. Voltando às analogias lá com a indústria americana, principalmente, a indústria internacional, a gente viu nos últimos 20, 15 anos um movimento que eu chamo aqui de barbell, né? De um lado, estruturas muito simples e baratas, que são os ETFs, crescendo muito, ultrapassaram 50% do total, e do outro lado, produtos sofisticados nos mercados privados, né? Private equity, venture capital, o private credit, né? Que é o crédito em estruturas fechadas. Como que vocês estão abordando a parte de mercados privados? E aí um adendo aqui, que lá atrás o Itaú fez uma parceria, um acordo societário, inclusive, com a Quineia, em que os fundos e estratégias alternativas, incluindo fundo imobiliário, agro, private equity e tudo mais, ia ser concentrado na Quineia. Queria que você falasse um pouco desse acordo, se ele já expirou, não expirou, e se com a eventual expiração desse acordo, como que o Itaú vai fazer? Vai começar a explorar também private equity, venture capital e outras derivadas? Sem dúvida. Ótimo, sim. Na verdade, sim, acho que pegando lá atrás, nossos pessoas que estão aqui, né, nos vendo, de fato, quando lá em 2007, se eu não estou enganado, 6 ou 7, não é isso? A Itaú Asset não tinha esse negócio dentro da estrutura. Então, quando a Quineia surgiu como esse braço de estruturado, né? Assim, então, a federação lá atrás foi deixar a Itaú Asset fazer o que a gente chama hoje, né, do asset core, na verdade, que é essa asset tradicional, vamos chamar assim. Produtos mais líquidos. Mais líquidos, o menor escala e assim vai. E vamos ter essa estrutura feita do estruturado através da Quineia. Então isso foi o conceito. Lá atrás assim surgiu essa ideia. O que aconteceu é que o desenvolvimento de mercado natural, e está tudo bem combinado, totalmente às claras aqui essa conversa, não tem problema nenhum. A Quineia também cresceu para o mundo dos líquidos. Mérito deles, pela estrutura de gestão e assim vai. Então eles deixaram de ser, naquele momento, no nosso ponto de vista, somente aquele cara estruturado, e eles foram fazendo outras coisas. E a gente falou, bom, então por que eu também não posso fazer do lado de lá? Quer dizer, então por que eu tenho que ficar limitado, vamos chamar assim, a parte? Então, isso entre sócios, obviamente, totalmente na bola. O VR é um super amigo. Teve aqui com a gente também. De longa data, enfim, adoro, temos um ótimo relacionamento. Falei, VR, vamos conversar e vamos tentar aqui, com prazos, vamos tentar descruzar e passar a permitir em determinados prazos que a gente possa também fazer produtos chamados estruturados, aqui você mencionou vários deles. Então, nos últimos anos, a gente tem feito essa abertura e a gente passou a poder fazer já a maioria desses produtos que eram, vamos chamar assim, uma reserva da Quineia dentro do grupo. Imobiliário sim. Imobiliário sim. Fiado. O que falta hoje é private equity. Só private equity. Só private equity. A gente ainda tem um prazo a ser feito, mas a gente, assim que terminar esse prazo, a gente também vai poder fazer. E esse é um ponto, Samuel, que a gente fez, assim, quando a gente lançou, aqui vale voltar aqui, a área nossa de crédito, a gente dividiu em duas áreas. Então ficou a FAIGA, que você mencionou, que faz a parte do crédito totalmente líquido. Perfeito. Então ela vai desde uma LF básica até algumas estruturas de FDICs, operações que são com cara de estruturados, mas são mais líquidas. Um rating mais alto. Mais low vol, mais high grade. Então isso aqui é o mundo da FAIGA. A gente falou, crédito é muito grande e não acho que nossa estrutura cabe tudo numa única estrutura. Vamos dividir em dois. Então a gente pegou alguns fundos, isso tem uns 4 anos, foi na minha chegada ali mais ou menos, e pegamos alguns fundos e falamos, bom, esses fundos aqui são com a carinha de que é mais essa área do crédito mais estruturado, mais ilíquido, mais... vamos criar uma mesa, surgiu dentro do multimesa uma mesa, tocada pelo Sérgio Goldstein, que seria a nossa mesa de crédito estruturado. Então a FAIGA e o time todo ficou com a parte líquida, e o Sérgio começou com 2 bilhões de reais, que é muito dinheiro, mas dentro da nossa estrutura é relativamente pouco dinheiro, do nosso tamanho, fazendo fundos estruturados. E a gente sempre nisso falou, olha, isso aqui não é uma mesa somente do multimesa. O que eu chamo de mesa do multimesa é o tal do pod que a gente falou. Mesa do multimesa, eles têm um produto, tem um flagship, tem um multimercado, robusto, escalável, gigante, mas é um produto. A mesa de crédito estruturado tem vários produtos, certo? É um negócio. Você falou de real estate, você falou de legal claims,
private equity, real estate, e assim vai. Então você tem uma série de reestruturação. Então a gente falou, em algum momento nós vamos fazer um carve-out, nós vamos separar isso aqui e vamos transformar num pilar de investimento, que foi o que a gente fez recente. Legal. Então essa mesa deixou de ser uma mesa do multimesas e hoje ele é um pilar de investimentos. Certo? Então, e aqui assim a gente vai fazer todos esses produtos, já temos várias parcerias aqui e o nosso modelo não necessariamente eu preciso fazer tudo na nossa estrutura com profissionais 100% dentro de casa, eu posso fazer parcerias. Legal. Então, como a gente fez com a Algarve na parte de Legal Claims, com a RK na parte de restauração, o Agro com o BBA, conversas no Real Estate, vamos fazer conversas com o Private Equity em algum momento. Então, a gente pode ter estruturas internas, sempre teremos nossos times, podemos fazer também na mesma linha que a gente fez no multimesa de comprar fonte de alfa fora, por que não pegar a expertise de quem já está fazendo isso bem e fazer um produto em conjunto, fazer uma cogestão aqui do negócio e a gente possa desenvolver novas estruturas. Então, essa é a estrutura mais recente de private markets, que a gente chama lá fora, né, para ficar com o mesmo nome lá fora, e aqui a gente chama de crédito estruturado. Então, essa é uma estrutura que está dentro aqui e vai continuar crescendo. Tá? Entendi. Qual é a maior dor da Itaú Asset hoje, em termos de crescimento? Para onde crescer? Créditos são gigantíssimos. Multimercado, vocês são grandes, mas também não tem muito apetite. Mesmo assim, vocês são grandes. Olhando os próximos anos, né? Aliás, o planejamento estratégico do ano que vem, que vocês devem ter acabado de fazer ou estão fazendo, o que é prioridade número 1 e 2 em termos de subclasses dentro do Itaú Asset? Ótimo. Assim, a gente desse nosso 1.3, eu sempre provoco o time e falo, gente, para dobrar, como é que faz? Como é que a gente define, de onde é que vai vir o próximo 1.3 tri? Então, eu sempre olho e falo, olha, pela ótica do ativo, eu acho que a gente está bastante bem coberto, certo? Com toda a humildade, possibilidade de fazer mais e melhor. Mas eu acho que a gente tem uma boa estrutura. De novo, falei das assets balanceadas, falamos do core, falamos do multimesas, falamos de carteira administrada na área de solutions com o Silvio, mais o Fund of Funds, falamos de private markets. Então eu acho que a gente tem uma boa estrutura aqui para servir pela ótica do ativo. Ou seja, eu posso operar aqui, eu posso operar lá fora, temos posições aí espalhadas pelo mundo todo e está tudo bastante bem. Uma dor que se pegou eu acho que a gente ainda não tem o nosso fair share, vamos chamar assim, o nosso percentual correto aqui de investidores fora do Brasil. Tá? Então, a nossa grande esmagadora base de clientes desse 1.3 tri vem de investidores que confiam os recursos, investidores locais. Então, o nosso desafio, olhando para... São investidores locais para produtos locais. Produtos locais, mas que investem fora, certo? Sim. Então, eu falei, pela ótica do ativo, o cara só está comprando a Bolsa Brasileira, só está comprando o mercado de juros brasileiro. Ele está operando no mundo inteiro, mas o produto está aqui, o investidor está aqui. Certo. O que eu quero, e eu acho que é um caminho, sim, para a gente buscar como é que eu faço para dobrar, é atraindo investidores de fora. Certo? Isso na ponta do passivo. Na ponta do passivo. Do cliente. Exatamente. Então, assim, a nosso percentual de investidores ex-Brasil é muito pequena hoje. Tá bom. Então, essa é uma dor. Tá, é uma coisa que nós temos. Agora você fala, bom, Cássio, mas como é que faz isso? Não é estalar um dedo, fazer 2 viagens que você vai voltar com a mala cheia de dinheiro de investidores. Requer tempo. Requer que o cliente conheça as nossas estruturas. Requer que o cliente veja a nossa capacidade de gestão. E de novo, não só a gestão no Brasil. Então a gente tem que ser reconhecido como gestor claramente de Brasil, mas também de Latam, também de emerging markets, pelo menos. Certo? Então esse é o trabalho que temos feito com o time do Stefano, com o time do Arlindo e todas as demais mesas aqui, de como é que a gente vai lá para fora, participa de conferências, como é que a gente leva o nosso nome enquanto gestora de recursos lá para fora, para que eu possa atrair capital, interesse de investidores que queiram ter, sim, uma casa brasileira, que tem expertise comprovada, e aí sim o Multimesas nos traz esse track record já. É importante você também mostrar, não é que eu vou fazer e vou montar, eu já tenho track record feito, uma desta parte com alta qualidade aqui. Então, esse é um desafio, essa é uma dor. Isso é que às vezes me deixa a gente ainda não chegou nesse ponto. Já demos vários passos, temos uma estratégia muito clara do tempo necessário para chegar lá, e estamos dando um passinho de cada vez. Então, espero que você me convide aqui para voltar daqui um tempo. E depois, olha, demos mais um passo naquela linha do lado internacional em relação, de novo, não é pela ótica do ativo. Não é que eu quero, não opero no mercado, não. A gente opera onde a gente precisar hoje. Mas eu digo pela ótica do passivo, do investidor, de fato, perfeito. Que ainda não está conosco, eu chamo do que eu gostaria de ter o nosso fair share.
E na ponta dos produtos, né, do ativo, vocês pensam em explorar novos mercados? Sim, Então, sim. vamos pegar aqui 2 exemplos mais ou menos recentes, né? O Pátria fez uma aquisição grande da Moneda no Chile, e a 20, que esteve aqui com a gente também recentemente, o Alessandro Horta, fez a aquisição da Compass. Ambos são Latam ainda, mas o Pátria comprou o negócio de ilíquidos da Aberdeen, lá no Reino Unido. Então, deu um passo mais ousado. Como que é a cabeça de vocês para explorar do ponto de vista de produto, do ativo, mercados fora do Brasil? A gente tem, são ótimos exemplos, a gente sim está aberto e temos conversas de qual é o melhor modelo para a gente fazer. Por exemplo, agora a parceria que a gente fez com o eFund, lá fora, né? Uma das grandes assets chinesas, como é que a gente faz parcerias, desenvolvimento de conteúdo, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de negócio. O que foi a parceria? Foi uma joint venture? Não, uma colaboração? Na verdade, ela é um acordo de colaboração, não tem nenhum tipo de troca de equity, não tem nenhum tipo de parceria formal. É uma troca de conteúdo, de inteligência, e como é que a gente pode... E eu sempre digo o seguinte, não é uma parceria de distribuição. Porque se for só de distribuição, nós, como asset manager, não temos o que falar aqui. Vai falar com o canal, vai distribuir teu produto lá nos canais, no Ion, no Private, não sei bem o que for. A gente tem que ter um papel de gestor. Então, nossas parcerias, e vou dar 2 exemplos, KKR é um, que a gente acabou de fazer, e eFund é o outro, são parcerias que a gente fez de desenvolvimento de produtos. Então, como é que eu, com o eFund, por exemplo, fizemos um cross-listing de ETF, que é uma estrutura relativamente simples, ou seja, colocamos o nosso ETF de Bovespa lá, eles trouxeram um dele para cá, então a gente tem o nosso ETF negociado na Bolsa de Xangai, eles têm um deles aqui na Bolsa, na B3. Mas, mas era isso? Era um cross-listing? Não, isso aqui é uma iniciativa. A gente já tem um paper publicado junto, estamos pensando, combinando fonte de alfa para fazer produtos de fato, que eu possa usar a fonte de alfa dele, que eu acho que ele tem uma capacidade, no mínimo igual, sendo humilde aqui, muito maior do lado dele, de geração de alfa no mercado chinês do que eu daqui do Brasil. Então, por que eu vou tentar competir com ele no mercado chinês local, se eu posso fazer algum tipo de parceria? Então, essa parcela desse mercado aqui, você gera aí para mim. O produto é nosso em conjunto, eu vou gerir um pedaço do mundo, você gera um outro pedaço do mundo. Legal. Tá? Então, esse tipo de estrutura me interessa bastante. A gente não necessariamente precisa ter aquisições, você mencionou aqui outros casos que têm modelos diferentes, mas parcerias, a gente está querendo fazer bastante. Fizemos agora com a KKR. O que foi a parceria com a KKR? A KKR é mais ou menos o mesmo modelo, não é uma parceria de distribuição, certo? Porque senão na KKR já tinha acesso ao Itaú, já distribuía produtos aqui nos canais do Itaú. O que a gente fez foi, vamos montar uma parceria de gestão. Então a gente vai apresentar deals para eles vão apresentar deals para colocar nesse nosso fundo, que a gente possa sim, feito um produto, eles são gestores, nós somos gestores. Eles têm a distribuição, nós temos a distribuição. Vocês são co-gestores no produto. Exatamente, vamos co-gerir, co-brand ou co-manage, o que a gente quiser aqui nessas estruturas, e aí sim, feito o produto pela ótica do asset management, deles e nosso, depois vamos colocar nos canais de fato para vender. Então eu sempre deixo isso muito claro, não é uma parceria de distribuição, até porque eles não precisariam da gestora Itaú para fazer isso. Já faziam diretamente lá. Então a vantagem para eles foi, eu passo a ter uma expertise da Itaú Asset de originação de negócios que a KKR não tinha, certo? No mercado local. E a mesma coisa vale para mim lá fora. Eu não tenho acesso a uma série de deals que eles têm lá fora, que agora com a parceria a gente pode, por que não montar um produto em conjunto? Você aporta um deal para cá, eu aporto um deal para cá, a gente co-brand, co-manage e vamos empacotar. Então, é nesta forma que a gente vê. E, obviamente, eles estão participando, né, do mercado importante, e aí com a nossa humildade, mas a gente tem um tamanho importante no mercado, eles também querem participar aqui e poder dizer, olha, naquele mercado que é um mercado importante lá, eu tenho uma parceria com um cara, né, com uma gestora do tamanho do Itaú. Nós lá fora, também como vou falar com os investidores estrangeiros, é mais fácil chegar, olha, eu também tenho uma parceria com a KKR. Quer dizer, a KKR me aprovou como parceiro dele. Você também muda de liga aqui na conversa com o investidor lá fora. Legal. Certo? Uma vez que você também se apresenta como um parceiro KKR. Então, tem ganho para os dois lados, e assim que surgiu essa conversa, e a gente já fez dessa. E podemos fazer, né, outras coisas. A aquisição, eu fiz essa pergunta para o Márcio Verri, que, né, aqui também veio do Itaú, era Bank Boston, né, virou Itaú.
Ele falou que, historicamente não fizeram e dentro da cultura da Quineia ele vê pouquíssimo espaço para aquisição. Uhum. Eles gostam de montar o time lá, incubar, monta o produto, capital próprio e depois põe para a rua. Vocês teve uma aquisição, um M&A gigantesco, Itaú e Unibanco lá em 2008 para 2009, mas anteriormente a isso os grandes bancos brasileiros fizeram uma série de aquisições, mas olhando no negócio da Asset hoje, como que o assunto M&A ressoa lá dentro? É palavrão? Não, de forma nenhuma, não é. Não é. A gente tem uma parceria grande com o time de M&A proprietário nosso, então a gente tem uma série de conversas. E já houve, por exemplo, quando a gente trouxe o time lá do Alvorada, que era da Gard. Que era da Gard. Foi, de alguma forma, foi um M&A. Tá. A gente já fez M&As dentro do programa Rising Stars, né, por exemplo, que a gente não falou aqui, mas podemos, acho que, talvez fazer uma menção aqui. O Rising Stars surgiu, deixa eu só fazer esse parênteses, né, para não perder o contexto. A gente, quando se criou o Multimesas, o modelo do Multimesas pressupunha que as mesas tinham que vir trabalhar dentro da estrutura do Itaú. Sim. Né? Então eu trazia as mesas, identificava, montava time de gestão, ou montava equipes e eles vinham trabalhar dentro da estrutura do Itaú. Conversando com algumas dessas gestoras, a gente bateu de caras que eu queria ter estruturas, queria ter relacionamento, mas os caras já tinham os seus negócios. Ele falou, Cais, não faz sentido eu desplugar aqui no meu negócio para me plugar aí com você. Eu falei, bom, então a gente tem um modelo que é um pouquinho capenga. Ele funciona muito bem para um cara que queira vir. Para um cara que não quer vir, como é que eu faço o negócio com ele? Como é que eu gero valor para o meu investidor na ponta de uma parceria de alguma forma que eu quero fazer? Daí surgiu o teu Rising Stars. Então a gente, olha, deixa essas gestoras onde elas estão. Eu não tenho o equity dos caras, não tenho que ficar discutindo valuation e como é que eu visão de receitas. É uma visão de receita. E por que você quer fazer esse negócio? Porque eu acredito no potencial desses gestores e eu acho que eu posso ajudá-los a desenvolver os negócios deles. Quem vai ganhar de novo? O nosso investidor. Porque eu vou montar produtos que vão investir no produto desses caras, com equipes melhores, vou desenvolver o negócio deles também, certo? E esse investidor vai ganhar não só a rentabilidade da cota do fundo, mas também vai ganhar um kicker do crescimento da gestora. Então, é bom para o nosso investidor de novo. Daí surgiu o modelo, né, do Rising Stars. E aqui, a gente, quando fez uma parte do nosso desenvolvimento do negócio dessas gestoras, é também fazer M&As dos caras lá dentro. Então, por exemplo, pega uma gestora, o cara quer montar um time de equity e não tem. Eu vou buscar um time de equity para ajudar nesse cara. O time de M&A proprietário me ajuda a montar. Então, o M&A não é um palavrão, não tem nenhuma restrição. A gente está aberto para propor, trazer, provocar, e fizer o modelo que fizer sentido, seja via, como a gente mencionou aqui, Gard, seja via modelos via Teu Rising Stars, ou fazer parcerias de alguma forma, por que não? Esse assunto é Arlindo que toca? O Arlindo como desenvolvimento de negócios, certo? Sim. E aí a gente vai escalando dentro do banco, mas o Arlindo é uma capacidade de originação, de provocação de negócio, que ele adora e faz de uma forma brilhante. De fato, essa geração de negócios, de ideias e de alternativas. Então a gente conversa regularmente e ele, cara, pensei nisso, o que você acha daquilo, vamos aqui, vamos assado, e eu vou ajudando aqui. E o meu papel é um pouco coordenar esses times todos, de como é que eu dou pista para cada um deles, tá certo? Sem micromanage nenhum deles, mas que eu possa olhar como é que está sendo tocado esse tabuleiro aqui. Para que, olha, o Arlindo ainda está avançando aqui, o Silvio precisa dar esse passo para cá, o Pedro para lá, o Stefano para cá, o Brantes, Calil, todos os meus reportes. Como é que a gente organiza aqui essa conversa para que a gente possa, como um bloco, estar avançando e dando pista para cada um deles. Uma ponto importante é a questão de confiança. Né? Então, eu confio muito, né, no meu time, todo lado deles, para que a gente possa trocar ideia aqui. E às vezes eu falo, olha, cara, peraí, acelera um pouquinho ali, porque tem um outro trem vindo aqui nessa direção aqui, então você espera um pouco desse trem passar, depois você vai. Então esse é um pouco do meu papel, como é que eu organizo e equilibro essa conversa lá dentro, entre as mesas. Mas sim, a resposta mais objetiva aqui é o Arlindo, que é o Business Developer aqui nessa conversa, e ele vai sempre, enfim, trazendo ideias. E quando vem para mim, eu jogo para ele, e ele vai executando. Boa. Suponha que, deu lá um determinado tempo, você decidiu sair do Itaú Asset para montar a sua própria gestora. Se essa situação fictícia acontecesse agora, em janeiro 26, que tipo de gestora você montaria? Boa pergunta, não está na minha cabeça, não tenho o menor plano, então a resposta caso fictício. Ou se você fosse dar o conselho, esse é mais fácil de ser real, se você fosse montar ou fosse dar o conselho
para um amigo muito próximo, ele já decidiu montar, então não Certo. adianta tentar dissuadi-lo, Certo. vem trabalhar no Itaú, ele vai montar. Eu tentaria, assim, eu acho que a indústria hoje tem mais de 1.000 gestoras, né? Mais Isso. ou menos, acho que é isso. A nossa conta, assim, são mais de 1.000 CNPJs pela Ambima, mas tem muita dupla contagem, o Itaú Asset tem vários CNPJs, as contas da Outliers lá, que tem mais ou menos negócios de asset management no Brasil, entre 600 e 650, isso. que é bastante, pra Eu caramba. acho, exatamente. Eu acho que, assim, eu não tentaria nessa gestora fictícia aí, tentar dizer, não, eu vou fazer mais do mesmo. Eu tentaria achar um ângulo de um negócio diferente. Então eu tentaria, de fato, cara, qual é o valor que eu estou botando na mesa aqui nessa conversa? Se eu disser, eu vou montar mais um multimercado, mais um fundo de crédito, mais um ETF, eu dizer, cara, o que eu estou me diferenciando nessa estrutura? De onde é que eu estou vindo? O que eu estou colocando? A minha cabeça é muito cliente sempre. O que eu vou apresentar para o meu cliente? Por que ele vai vir comigo nessa jornada aqui? O que eu estou aportando? Estou trazendo um produto de risco diferente, de prazo diferente, de geografia diferente, de não sei. Qual é o meu edge aqui? Então eu tentaria, e aí você fala, pô, Carlos, mas isso é difícil, você tem, sei lá, 600 gestoras ativas, você tem, sei lá, quantos 1.000 fundos já feitos, é uma tarefa difícil. Eu falei, eu acho uma tarefa difícil mesmo. Eu acho que o nosso mercado, que você falou, acho que tem um número de gestor razoável já. Para um mercado relativamente menor. Sim. Então, assim, eu não estaria também nesse mundo limitado ao mercado brasileiro, certo? Porque eu acho que é difícil achar um lugar, um edge aqui que ninguém tenha feito ainda somente no mercado brasileiro. Eu acho que assim, já tem bastante gente inteligente aqui que já gastou bastante tempo pensando em montar produtos e gestores. Então eu pensaria de trazer um negócio assim, global, uma coisa que eu tenho aqui um ângulo diferenciado para esse investidor. Tá? Mas eu acho que é uma tarefa bastante difícil. Né? Então, de hoje montar estruturas e sair do zero. Então, eu teria um investimento grande em tecnologia, com certeza. Começaria com um setup de infraestrutura bastante forte. Então, isso requer aumenta a dificuldade, né? Porque você tem um tempo ainda mais de incubador aqui desse negócio. Você precisa botar mais dinheiro para montar um negócio. Mas eu tentaria estar cercado de bons profissionais, claro. Não só de gestores, mas eu digo em todas as áreas com bons profissionais, e não estaria só investindo, não, eu vou trazer o melhor gestor, que se não tiver uma infra correta, um setup correto, operações corretas, uma área de controle, de distribuição correta, você não vai voar sozinho, você vai bater aí no muro já. Eu tentaria achar um ângulo assim. Tá? Boa, boa. Se tivesse que, aí o teu amigo falou, pô, mas me fala uma, me dá um chute aí, qual subclasse seria? Uma pergunta, eu acredito muito nessas plataformas, né, do multistrat. Eu acho que é o caminho. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa aqui acontecendo. Eles estão estrutura multimercado, multimercados, com vários segmentos. Eles estão de alguma forma fazendo uma nova geração aqui, né, do Fund of Funds. Né? O Fund of Funds está se transformando, esse mercado lá fora já se transformou nessa linha. Aqui está indo na mesma direção. É uma versão nova do que é o Fund of Funds, pela agilidade, pela complexidade. Aqui eu falei lá das fontes de alfa. Então, eu acho que é um caminho aqui para gente, né, a gente olhar. Tá? Boa. Se você pudesse investir todo o seu recurso fora dos fundos do Itaú Asset, não sei qual que é a política de investimento pessoal lá, mas não precisa entrar nesse detalhe, mas se você fosse investir em gestoras que não a Itaú Asset, quais seriam os 3 ou 4 critérios essenciais que você olharia em uma gestora antes de investir? Ótimo. Sem dúvida, eu olharia para uma coisa chamada cultura. Com quem que eu estou confiando os meus recursos. Não é porque tem uma lâmina bonita ou porque teve um histórico, qualquer que seja a janela aqui interessante, e o cara ganhou muito dinheiro, então eu vou botar um dinheiro lá e jamais. Para mim, eu acho que a forma como é tocado o negócio, a forma como, quem são os executivos, como é que eles estão lá dentro, como é que é a visão da formação daquela empresa, como é que aquele negócio funciona, então, portanto, como é que é a cultura ali, qual o comprometimento dos acionistas com um negócio. Isso tudo eu acho que são bons inícios, bons caminhos aqui para você, de fato, conseguir ter uma performance
boa, tá certo? Então eu estaria olhando muito mais para isso do que uma lâmina sem saber quem é o cara, o que ele está fazendo, né, de onde é que ele veio, como é que ele toca a empresa dele, quem são os sócios dele, como é que ele... Para mim isso é muito, muito importante, é com quem que eu estou, de fato, confiando os meus recursos. Então, vale a nossa coisa olhar para dentro, a gente olha muito isso, temos que ter essa humildade de fortalecer muito a nossa cultura, os nossos times, para que a gente possa continuar tendo a confiança dos nossos investidores para estar alocando os recursos deles conosco. Então, o que vale para a nossa realidade hoje, valeria para mim se eu fosse botar para fora, mas eu não ponho, então é tudo de saúde. Boa. Mais algum? Acho que não. Boa. Por último aqui, cara, um conselho para quem quer entrar, por exemplo, no Itaú Asset. Poxa, tem um monte de escolas boas aí. Legal. Programas como esse, vários outros, né, o Market Makers, com seus diversos programas, faz uma divulgação bacana no mercado financeiro e, recorrentemente, eu acabo recebendo muitos pedidos de dicas, né? Eu gosto de repassar esse pedido para os profissionais muito bem-sucedidos como você. Obrigado. Que conselho você daria para o filho de um amigo que fala, porra, quero entrar no Itaú Asset, Legal. quero fazer gestão, que é o mais Legal. difícil, né? Sem dúvida. Entrar no back-office é menos complicado, tem suas dificuldades, mas... gestão, ser analista, que conselho você daria? Ótimo, e sim, eu pego, enfim, nessa pergunta me veio, eu tenho 3 filhos, né? Uma médica que está se formando agora, tem que é a Júlia, tem o Bernardo, que é meu filho do meio, que tem, enfim, está começando na carreira agora, numa gestora. Legal. E tem o meu terceiro filho, que é o Eduardo, que é o piloto de kart. Então, ele é piloto profissional. Então, Caramba! Então, eu tenho uma médica, eu tenho um piloto de kart, que quer seguir a carreira, né, do automobilismo dele, e tem o Bernardo, que é o mais parecido comigo, né, que chegando aqui... Gestora do quê? Não fala o nome. Não precisa falar o nome. Gestora do quê? É gestora de... Eu posso de multimercados, de ações? Na verdade, ele está com o Valtinho, né, Maciel. Olha só. Lá na Azimut. Teve aqui com a gente também. Teve, é um ótimo amigo. E o ponto, assim, o conselho para o filho do amigo, que é o que eu dei para o meu, busque um lugar, que tenha a tal da cultura de novo, que eu saiba com quem que você está lá dentro, porque você pegar um profissional que está querendo começar a carreira e ele começar numa estrutura que não tenha a base correta de gestão, de pessoas, de negócio, de cultura, de princípios, você está formatando, vamos chamar assim, um novo profissional da forma errada. Então, a minha preocupação, quando eu quis que o meu filho, quando ele me pediu uma ajuda para que a gente possa, enfim, ele começar na carreira dele, eu falei, cara, vamos procurar um lugar onde você tenha, de novo, essa essência da cultura muito forte e que seja um lugar onde você possa ter uma formação correta, certo? Pelo princípio de negócio, de gestão, de cultura, de ética, que para mim é absolutamente fundamental. Tá? Então, eu buscaria indo nessa linha aqui. Tem uma pergunta que eu fiz para alguns gestores só, alguns executivos. Eu adoro as frases, citações, no contexto de investimentos, de filosofia de vida. Tem alguma frase? Você é um cara de frases ou não é muito? Tem alguma relacionada a investimentos que você gosta de citar e que se vocês fossem Navy Seals lá no Itaú Asset, o pessoal teria tatuado uma frase? Se sim, qual seria essa frase? Eu acho que não sei se é uma frase especificamente, mas eu acho como a gente toca um negócio. Então, eu mencionei aqui de alguma forma eu vou devagar porque eu estou com pressa. Então, essa é uma coisa que quer dizer muita coisa. Porque tocar um negócio com a confiança que esses investidores todos têm com todos nós, a barra é muito alta realmente para o nosso negócio. Então, a gente tem que fazer de tudo para que a gente sempre dê a melhor experiência possível para os nossos investidores, para os nossos clientes que confiaram seus recursos para dos investimentos conosco. Então, a nossa preocupação, se você vai errar, ou se você vai deixar de ter uma performance estelar, enfim, cara, isso é do jogo, faz parte, mas a gente tem que ter a nossa consciência tranquila de que a gente fez o melhor processo de investimento, a melhor governança, para que a gente possa olhar olho no olho do investidor e eventualmente explicar um problema, uma má performance, uma janela ruim de retorno, mas sempre com a confiança de que a cultura está no lugar certo, a ética está no lugar certo,
o processo de investimento está no lugar certo, a área de controle está no lugar certo, o risco está no lugar certo. Agora, o mercado é isso. Se fosse fácil, né, a gente só ganhava dinheiro. Certo? Então, eu acho que isso é importante demais aqui nesse conceito. Então, eu acho que é menos uma frase aqui, mas mais esse conceito de como se toca o negócio, a visão sempre de futuro, de como é que a gente faz, continua transformando. É o que o Neil Milton fala muito isso, e eu concordo muito com ele, é um jogo infinito. Né? Isso aqui não acaba nunca. A gente está sempre, temos que ter a humildade para que a gente possa estar sempre se reinventando, sempre aprendendo, faz parte da nossa cultura. A gente não sabe tudo. A gente aprende, pega o multimesa que citamos aqui, é um negócio que a gente aprendeu lá fora, a gente trouxe para cá, adaptou da forma como precisava fazer, fizemos o nosso modelo, mas a gente tem que ter essa humildade para aprender, para aprimorar, trazer, tomar as decisões corretas, certo? Saber reconhecer o erro, dizer, olha, erramos, não era por aqui, era por ali, mas quando tomamos a decisão, ela foi embasada da melhor forma possível. Infelizmente, não se provou correta a nossa tese, vamos levantar a mão, reconhecer o nosso erro e vamos dar o caminho certo. Então, é menos essa cultura de uma frase em si específica, mais esse conceito de como é que a gente toca o film business. E confiar muito nas equipes. Né? Eu acho que assim, ninguém faz absolutamente nada sozinho e a gente não poderia ter chegado aonde a gente chegou, seja de performance, seja de tamanho, seja de captação, todos os reconhecimentos que a gente, de forma humilde, mas tivemos várias conquistas, se não fosse um belíssimo time. Então, aqui o crédito é muito para o time, de fato. Eu sou só um representante, né, da Itaú Asset lá, e às vezes eu tenho que levantar, mas eu estou sempre falando no plural aqui, sempre falando em nome do time, e é graças a eles que a gente consegue dar próximos passos, e assim vai. Boa. Cass, super. Obrigado a você pela oportunidade, um ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado, né, pelo convite. Valeu. Pessoal, obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima. Curtam aqui o episódio, comentem, sigam os outros podcasts aqui do Market Makers. Me procure lá nas redes, Samuel Ponsoni, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.